E aí, nerds de quadrinhos, beleza? Aqui quem fala é o Dyler e hoje faremos um resumo análise da HQ The Last of Us, Sonhos Americanos, parte 1-4, com roteiros de Neil Druckmann e desenhos de Faith Erin Ricks. Como vocês já devem saber, aí foi lançada a série recentemente do jogo The Last of Us, e eu resolvi trazer a história em quadrinho aqui no canal, beleza? Mais um detalhe, essa HQ se passa antes dos eventos do jogo, não temos aqui Joel, nem Tess e nada parecido com o jogo. Temos a história da Ellie, explicando alguns fatos que aconteceram com ela, beleza? E mais uma coisa pessoal, se vocês curtem esse tipo de conteúdo, já deixa seu like aí embaixo. Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos capítulos e me ajudar a realizar o sonho de crescer o canal. Agora sim, sem mais delongas, vamos à história! Já se fazem 19 anos desde que a transmissão do fungo parasita infectou e limpou a maior parte da população mundial. Em Boston, há uma das últimas remanescentes zonas de quarentena. Uma jovem garota chamada Ellie está sendo transferida para uma escola militar, onde todos os adolescentes devem entrar ao fazer 13 anos. Então, começamos vendo Ellie com seus fones de ouvido, escutando música bem de boa, sentada num banco de ônibus, quando ela de repente abre os olhos como se algo tivesse chamado a sua atenção. O ônibus chega a tal escola militar e Ellie observa alguns soldados que estão do lado de fora, verificando uma pessoa para saber se não está infectado. Podemos ver que ao lado da parede atrás deles tem uma placa escrito: denuncie infecção, sua inação custa vidas. E ao lado uma marca dos vagalumes, grupo rebelde que luta contra as forças armadas e o sistema. Podemos ver que o aparelho acusa positivo para infecção, e Ellie continua observando a ação dos soldados. E é aí que vemos o que todos já sabem, o que acontece com infectados. Os soldados mandam-o ajoelhar e apontam a arma para ele, gritando e dando ordens. Em seguida, atira matando assim o possível infectado. Ellie desvia o olhar e fica apreensiva, enquanto o ônibus segue, entrando então para a instalação da escola militar. O ônibus para e um soldado manda todos descerem, em fila. Ellie olha o lugar com o olhar de alguém que já planeja algo. Então, um soldado a chama e pede que ela não tente nenhum de seus truques, pois ele não estará aqui para protegê-la. E ela até pede para que ele a leve, pois ela pode ajudá-lo. Mas o soldado diz que não vai mais falar disso com ela, que ele já tem sua própria família. Ellie fica furiosa, questionando o soldado sobre o porquê ele não a quer na família dele. Então o soldado fica calado, sem respostas à pergunta de Ellie. Ela, brava, sai dizendo que tanto faz, ela pode se virar sozinha. Pulamos então para alguns minutos depois de Ellie ter dito aquilo. Aqui ela apanha de dois meninos que também estão no mesmo colégio militar. Eles continuam batendo nela com covardia, enquanto a chamam de novata burra. Ellie, mesmo sendo enforcada, ainda responde ao valentão, dizendo que se soubesse que ele era tão frutinha não teria contido seus socos. O menino a agarra pelo colarinho, dizendo que vai pegar o que quiser e ainda vai chutar o traseiro dela. E levantando a mão para preparar um soco, de repente surge alguém que agarra seu braço, parando assim a ação do valentão.
Vemos que se trata de uma outra garota, que com um olhar confiante diz que irá deixar aquela luta um pouco mais justa, 2 contra 2. Mas ela nem deu chance nem para Ellie também reagir e nem para os garotos. Ela simplesmente começa a bater nos dois sozinha, mostrando assim que além de ser forte, também sabia lutar. Já no chão, a menina ainda diz aos valentões que deveria pisar nas bolas deles, por eles serem tão covardes. Os meninos, espantados após terem levado uma surra, saem correndo imediatamente dali. A menina, depois de tudo isso, pergunta a Ellie o que os valentões queriam. E Ellie responde que algo que ela tinha escondido. E vemos que se trata de um Walkman, que em um mundo pós-apocalíptico era algo extremamente valioso. A menina diz que Ellie deveria ter sempre alguém para vigiar as costas dela e tentar fazer amigos. Ellie a interrompe, dizendo que não pediu opinião nenhuma. Com uma cara de desconfiada, ela agarra então suas coisas, demonstrando claramente que não confia na menina. A menina, olhando para algo, diz para Ellie correr, e Ellie, sem entender nada, fica imóvel. E nesse momento a outra menina corre e esbarra em Ellie, quase como se fosse de propósito. Ellie, distraída, nem percebe a chegada do soldado que comanda aquele lugar, que pede para que ela venha na sala dele agora. Já na sala, ele lê a ficha de Ellie, que é claramente uma adolescente revoltada e que não gosta muito de seguir regras. Em seu histórico tem briga, roubo, fuga, briga, violação de ordens e brigas e brigas e brigas. Já dá pra ver que ela não é uma menina fácil de lidar. O soldado, indignado com tantas brigas e desordens de Ellie, a pergunta o que ela tem a dizer sobre aquilo. E ela fica calada. Então ele segue com o sermão, dizendo que se não fosse eles, os soldados, ela e todo o povo estariam mortos ou infectados. E ainda cita que são eles que a protegem dos infectados e do grupo de renegados vagalumes. E continua a dizer a ela sobre como os vagalumes agem, e se ela ainda acha que eles são a salvação dela. Ela responde que nem mesmo pensa nisso, nem mesmo pensa em vagalumes e nenhum outro grupo de renegados. Então pula para Ellie com baldes e panos para lavar o carro todo sujo de sangue, que seria parte de seu castigo por se meter em briga. Ellie, lavando e esfregando o carro, só consegue pensar na frase que a garota disse ao valentão, que deveria pisar nas bolas dele, e ela repete isso sem parar. É aí que ela se lembra do Walkman e vai procurá-lo. Então ela percebe que ao esbarrar nela, a garota roubou seu toca-fitas, que estava no bolso da jaqueta. A Ellie fica inconformada, não acreditando como ela tinha feito aquilo, roubado algo seu sem ela nem perceber. E quando ela vê um dedo humano pendurado no carro, com vários tiros, espalhados pela lataria, como se ele tivesse sido o resultado de algum confronto. E então, com um olhar espantado, começa a imaginar esse confronto que possivelmente os soldados teve, ou com os infectados ou com os vagalumes, mas decide continuar a lavagem do veículo logo depois. Voltando para a escola, vemos um refeitório onde vários adolescentes discutem sobre o que realmente teria acontecido com aquele Jeep.
se foi um confronto com os vagalumes ou se alguns soldados morreram. Um colega diz para que a menina pare de especular aquele assunto, pois poderia ser castigada caso algum soldado ouvisse. E de repente surge Ellie furiosa atrás dela. Ela quer seu toca-fitas de volta, mas a menina tenta enganá-la, dizendo que não pegou nada dela. Mas Ellie está certa de que foi ela, e quase causando outra briga, Ellie fecha a cara, dando a entender que iria atacá-la a qualquer momento. A menina então finalmente assume e devolve o Walkman, e ainda brinca dizendo que ela tinha um péssimo gosto musical. Já à noite, Ellie está no quarto deitada em sua cama e continua a pensar naquela frase que a menina disse ao valentão. E é quando ela ouve barulhos de passos e de portas se abrindo no corredor. E ela se levanta para verificar o que poderia ser aqueles barulhos. Ela sorrateiramente persegue aquele som e descobre que se trata da ladra que a salvou da surra mais cedo. Então, sem que a menina perceba, Ellie cutuca seu ombro, dando um susto nela e dizendo que ela deveria ter alguém para proteger suas costas, assim como a menina disse para Ellie mais cedo. Então Ellie discute, dizendo que irá fugir junto com ela. Ellie continua brava, dizendo para a menina parar de chamar ela de novata. Então elas decidem se ajudar. A menina fala para irem logo antes que alguém as veja. E estranhamente a chama de Ellie, pelo nome, como se já a conhecesse, sendo que Ellie não havia dito seu nome para ela ainda. Ellie fica confusa, mas mesmo assim segue a menina para a fuga. Escalando uma enorme cerca que divide a escola militar da cidade infectada, Ellie questiona como ela sabe seu nome. A menina então responde que tem seus próprios meios e que Ellie parecia louca o bastante para ser interessante. E assim revela aqui seu nome, que é Hayley. Depois pergunta a Ellie se ela está pronta para o que virá. E Ellie então com um pequeno sorriso diz que sim. Então é isso, galerinha, chegamos até aqui, esse é o fim do primeiro capítulo. Se você já gostou desse início, já deixa o seu like aí embaixo para ajudar o canal. Comenta também de onde você é, para que eu possa saber até onde está chegando meus vídeos. Se ainda não for inscrito, se inscreve aí e me siga lá no Instagram para mais novidades. Eu vou ficando por aqui, nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, tchau, fui!